Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Olá, Denison, Tamires. Deixa eu botar aqui no título. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Júnior, meu irmão. Kelly, Josimara. Carneiro Contabilidade. Tema de hoje bombástico, né? Vamos falar sobre as novidades do E-Social com o nosso querido aí, nosso amigo José Maia, o pai do E-Social. Daqui a pouco ele veio falando, daqui a pouco nem gosta, viu? Vão entrando aí, vão convidando as pessoas que hoje temos novidades aí, né? Esses decretos aí, as portarias, melhor dizendo, que saiu aí trazendo o E-Social simplificado. E a gente vai falar aí sobre esse tema hoje. Boa tarde, Aven Contábil. Ivanildo. Deixa eu ver se meu convidado já está na área. Se tiver, daqui a pouco ele sinaliza aí pra gente, viu, Maia? Se você tiver aí já, só coloca um comentário aí que tá na área pra gente já convidar e já começar a nossa brincadeirinha de hoje, né? Nesses horários meio doidos, né? Que a gente tem variado aí para ver se agrada a gregos e troianos. Porque tem uns que reclamam quando eu faço live 20 horas, outros falam que não é para fazer. Opa, meu querido já tá aí, já vou convidar aqui, viu? Vamos lá, o pessoal vai entrando aí. Tô convidando ele que é bacharel em ciência da computação, bacharel em direito, auditor fiscal do trabalho, coordenador do comitê gestor do E-Social. Seja bem-vindo, José Maia. Olá. Você já está ao vivo aí, viu? Estou tentando me situar aqui com esse. Vocês estão me vendo direito? Pronto, tô assim. Só estabiliza aí, tô vendo, todo mundo tá te vendo aí. O áudio também tá beleza. Muito obrigado, muito obrigado. Ô, meu querido, Enorme eu estar aqui tava, com você. eu tava atrás dessa oportunidade de te convidar para a gente fazer uma live, mas não tinha seu contato, olha. E de repente o mundo pequeno, né, esses eventos acabou nos fazendo ter esse encontro, então eu não podia deixar de ter essa oportunidade, principalmente junto de ter feito lá as lives com o João Paulo, né? Eu falei que a gente ia pedir música no Fantástico. Foram 3 lives seguidas, 3 semanas seguidas com o João Paulo. Eu falei, vamos pedir música aí, porque, né, mas os temas estavam precisando, né? Estavam nada mais do que merecidos. As pessoas estão dizendo que esse áudio está um pouco baixo, Maia. É bom a gente já verificar aqui se Veja se tem algum volume. Está no celular? Veja na lateral do celular se não aumenta o volume. No botão do volume mesmo. Eu já aumentei no máximo. Eu também estou achando. Assim fica melhor. Fica. Está mais próximo. Então pronto, eu vou ficar falando aqui direto nesse microfone. Eu acho que se tiver melhorado, o pessoal avisa. Gente, para mim aqui tá baixo, mas tô ouvindo beleza. Dá para entender tranquilo. Se o pessoal estiver ouvindo muito baixo aí, é só sinalizar aí, 65 pessoas aí online. Maia, vou começar falando lá de trás. Lá de trás, o decreto da Social 8373, lá de 2014. Então, para a gente que está na ponta de cá, né, o social surgiu em 2014. Mas no outro evento que a gente fez, você falou que já vinha, na verdade, desde 2010. Me explica esse negócio aí. Você, para mim, eu sempre falo que você, para mim, é o pai do social. Eu falo assim, mas aí é o pai, o criador, acho que é a mente mais pensante da social aí, da época lá das cavernas ainda, quando começou a nascer. Me conte aí, Maia. Isso, o pessoal tá falando que eu já sou avô, né? Porque tem tanta gente sabendo tudo de E-Social, graças a Deus hoje, que eu já tô na história. Graças a Deus. Enfim, mas então, você tá certo. Não começou em 14. No final de 2010, nasceu na Receita Federal do Brasil a ideia de se fazer um sistema para substituir a GFIP. Na verdade, uma demanda dentre eles de uma insatisfação que havia na Receita com relação a dividir a governança da GFIP, tinha algumas dificuldades com a Caixa, e decidiram por desenvolver um novo sistema. O sistema que eles pensaram na época
seria um sistema tipo um arquivo texto que seria enviado, a exemplo da própria GFIP, teria, se proporia a ser um substitutivo do Manad. Nós, quem trabalha na área contábil conhece o Manad, né? Sim, o Manad, sim. Que o fiscal chega e pede, me dê sua folha. Aí a pessoa normalmente pega aquele calhamaço de papel. Aí o fiscal diz, não, por favor, eu quero digital, no formato Manad. E era mais ou menos um manadão que eu chamava, porque tinha os mesmos registros do Manad e se propunha a isso, substituir a GFIP, a folha de pagamento, e não mais do que isso. Na época, esse sistema se chamava FOPAG, folha de pagamento. Mas com o ingresso do Ministério do Trabalho, foi muito feliz a ideia da Receita de convidar-nos a participar, assim como também ao INSS, para a gente produzir em conjunto. Aí sim houve uma mudança muito grande, muito significativa do escopo do projeto. O projeto, nós do Ministério do Trabalho visualizamos a oportunidade de substituir não só a folha de pagamento, e sim todos os nossos sistemas, CAGED, RAIS, o livro de registro, a própria carteira, enfim. A gente viu que era uma grande oportunidade. E a Receita recebeu essa ideia, disse, não, tudo bem, nós nos interessamos aqui pela declaração da folha, mas que o sistema seja dessa forma, tudo bem. A partir de então, a gente também viu a possibilidade de mudar o modelo, e talvez tenha sido essa a grande contribuição. Nós visualizamos ou vislumbramos no modelo da nota fiscal eletrônica deles, da Receita, um modelo muito mais adequado para a prestação dessas informações. Nós dissemos, não, ao invés de prestar essas informações de uma vez só, num arquivo, baixando um PGD, né, um programa gerador de dados, e fazer isso, a gente podia fazer algo diferente, ou seja, o registro de cada fato, à medida em que os fatos vão acontecendo, de forma, vamos dizer assim, atomizada, que a gente pudesse ver um trabalho completo em relação a cada fato. E isso agradou e veio ao encontro não só da Receita, como do próprio SERPRO, que disse, não, a isso a gente tem um ganho de escala muito grande, mesmo porque nós já temos uma expertise nesse sistema. Então, foi o que aconteceu. Eu costumo comparar muito o E-Social ao sistema de nota fiscal eletrônica, porque ele faz praticamente a mesma coisa. Eu chamava na época de nota fiscal trabalhista, eletrônica trabalhista. Então, porque nada mais é do que uma nota fiscal mesmo. Você está registrando um fato trabalhista passível de registro, só registramos aquilo que já é passível de registro, já era passível de registro, mas que geram efeitos jurídicos. É mais ou menos isso. E eu acho que a partir de então fluiu e primeiro tivemos um acordo de cooperação, depois culminou com aquele decreto 8373 e aí o projeto ganhou vida, teve uma longa história até o fatídico ano de 2019. Que vamos chegar lá. O ano passado e tivemos um susto com relação ao andamento do processo. Isso que eu ia chegar. Entre 2018 e 2019, eu acho que foram os 2 principais anos que houve aquele boom do E-Social. Por outro lado, também houve uma grande quantidade de críticas. Né? Teve aquela questão da participação lá do menino da Contimatic naquela audiência, teve ministro dizendo que ia acabar, teve um dizendo que ia passar a faca. Ficou aquela coisa meio insegura para a gente estar do lado de cá, principalmente por conta dos investimentos que as empresas tinham feito, dos trabalhadores, do próprio governo. Você, em algum momento, sentiu, vamos dizer assim, ameaçado desse projeto e tudo por algo abaixo e começar tudo do zero? Eu dizia que não, eu não sentia esse medo até o ano de 2019, quando houve essa mudança de governo, né, e que essas pessoas que entraram, mesmo porque eu já tinha passado por 7 ministros, e todos diferentes, todos que chegavam conheciam o projeto, se empolgavam e patrocinavam o projeto. Dessa vez houve esses posicionamentos que nos trouxeram insegurança. Eu ali vi
como eu não acreditava que fosse possível, o risco, sobretudo quando transbordou o executivo, foi bater no legislativo, né? Teve aquela menção ao projeto na lei A lei da liberdade econômica, isso. Tudo isso trouxe uma insegurança. Então, eu vou dizer que fui pego de surpresa e que me assustei. Mas, e eu usei essa expressão, não sei se foi naquela nossa live, eu disse algo como, eu citei, fiz referência a uma frase que é atribuída ao filósofo Nietzsche, e que ele dizia que aquilo que não nos mata, nos fortalece. Eu acho que foi o que aconteceu. Eu acho que a gente saiu bem mais forte depois daquela... inclusive, aquelas pessoas que tinham feito aquelas críticas mais ácidas saíram do governo, né? Os protagonistas desse movimento reativo ao E-Social saíram, inclusive, do governo. Acho que houve uma melhor compreensão, seja do ministro Guedes e seja dos demais ministros, da importância, mais do que isso, da necessidade de um projeto como o E-Social para se fazer frente, não só a uma crise como essa da pandemia, como a possibilitar a substituição de todos aqueles daquelas obrigações que nós já começamos a fazer as substituições, né? Já fizemos da RAIS, do CAGED, da carteira de trabalho, enfim. Tudo isso contribuiu de forma muito clara para mudar a visão do projeto e hoje estarmos contando com, eu diria, nunca tivemos um nível de patrocínio tão alto, né? Como se viu, você ter um evento daquele no Palácio do Planalto, na presença do presidente da República, com o ministro Guedes, o qual, antes disso, só o tinha visto como naquelas lives ou naqueles eventos em Washington, criticando o E-Social como se fosse mais um projeto. Eu acho que isso mudou. Guedes foi um dos que, em determinados momentos, também criticou o projeto, porque eu acho que ele é muito do lado empresarial, né? Acho que ele ouve muitos empresários, talvez não, naquele momento ele não conhecesse tanto, mas de repente, quando eu vi nesse último evento como presidente, eu falei, olha, a gente está importante, né? Faltou você lá. Você estava em Recife, não foi? Eu estava em Recife, mas eu digo, o ministro que defende muito a liberdade econômica, vamos dizer assim, mas é por isso que eu digo, o lado empresarial já estava todo envolvido com o E-Social. Quem defendeu e salvou o E-Social foi, sem dúvida, foram as confederações empresariais. Elas sabiam do ganho, elas se viram no projeto muito cedo e foram os que defenderam o projeto. E defendem até hoje. O próprio, você fez referência ao Sérgio Parente, a quem eu tenho um carinho grande. Sérgio Contente. Contente. Ele foi um crítico ácido no começo. Foi. Ele é muito franco, muito sincero. E teve uma manifestação bastante aguda na própria audiência pública na Câmara, no Congresso. Mas, enfim, eu tenho certeza que ele tem uma visão muito clara da importância do projeto e contribuiu com isso. Até, com relação a isso, fez demandas, nós flexibilizamos algumas coisas e eu diria que o Sérgio é colaborador, apesar do crítico, e ele é sempre crítico, e eu acho que isso é uma postura nobre da parte dele. Eu acho que hoje ele sabe da importância e já ofere os ganhos com relação a um projeto desse e gostaria até de saber a opinião dele em algum momento aí. Em algum momento, né? Vou procurar o Sérgio Contente. Procure. Falei, e agora, Sérgio? Me fala aí o que você está achando, né? Passado 2018, 2019, o que você está achando de 2020 em relação social? Coloca aí agora, né? Aí sabe o que ele vai dizer? Tá vendo? Só porque eu fiz aquilo, que eu falei aquilo, vocês me ouviram e aí melhorou. Mas ele é uma figura. Contribuiu. Com certeza. Não, e naquele momento, eu vou ser sincero, ele expressou exatamente o que os empresários contábeis, o que profissionais de departamento pessoal estavam pensando. E foi bom até para dar desculpa a expressão, dar a corda aí em vocês, de uma forma geral, para falar assim, ó, tá na hora de começar a substituir. Porque a gente estava tendo retrabalho, na verdade, como o CAGED, por exemplo, né? E foi bem interessante, né? Aquele momento, para que depois daquilo se tornou algo maior, né? E fortaleceu vocês. Até para falar assim, ó, estão cobrando que a gente
avance e elimine as redundâncias. Né? Tanto que 2019 foi também um boom e 2020 continua sendo do lado bom, de estar chegando o lado bom do E-Social. Né? Como eu falei, ó, eu sempre falo, para chegar ao paraíso tem que passar pelo caminho das pedras. Né? A gente está começando a chegar no paraíso já decorrente aí da implantação do E-Social. Né? Isso é muito bom. Você está certo. Eu acho que a virada da chave, ou melhor, a mudança da postura aconteceu a partir do momento das substituições, e que foi depois de meados de 2019. Na hora que nós começamos a acenar com a substituição da carteira, com a substituição do livro de registro, CAGED, RAIS, aí sim as pessoas disseram, não, aqui eu tenho ganho. Aí é diferente, não é uma obrigação a mais complicada. Ao contrário, eu tenho agora um ganho e de simplificação, e eu acho que a simplificação só passa a ser vista a partir do momento da substituição. Antes disso, é investimento em conhecimento e em mudança, que muitas vezes dói, né? Há uma resistência natural à mudança. Perfeito. É isso, você está certo. Teve aquela primeira simplificação lá em novembro, né? Acho que foi a NT, que é a norma técnica 15, eu acho, que simplificou alguns eventos, né? Passou a tornar facultativo outros. Tinha outra simplificação que ocorreu em maio, com a pandemia a gente relevou e ela ocorreu agora. E de forma até mais ampla do que estava prevista, né? A gente tem aí, por exemplo, a questão da folha. Vou começar agora entrando na simplificação propriamente dita. Aí foi só para o pessoal ver uma introdução, ver que o negócio não é de agora, não é de 2014, é um pouquinho antes. Entrando já na simplificação em si, começar a questão da folha do grupo 3. Né? A gente tinha em setembro a previsão do grupo 3 entrar em parte, né? Pelo aquele último dígito, né? O último número o 8º número do CNPJ, né? E aí vocês resolveram mudar e colocar todo mundo a partir de maio de 2021, né? Para o grupo 3, a folha do grupo 3. Isso. Na verdade, aquilo tinha sido uma proposta das empresas com relação a uma forma de se subdividir, de se separar também as empresas do grupo 3 para não entrarem todas de uma vez. A visão era de que alguns escritórios de contabilidade teriam certa dificuldade de ter que entrar com todos no mesmo momento. E talvez estivessem certos mesmo. Mas quando a gente decidiu por adiar o cronograma que estava previsto, como você disse, para setembro, deixar para o ano que vem, isso aí já flexibilizou muito. Hoje, ao contrário, houve resistência de algumas empresas pedindo, não façam isso, vamos entrar logo, e vamos entrar com o layout que está, não precisa aguardar o simplificado. O que está maduro, o que já está rodando, a versão 2.5 está madura, a gente vai ter mais facilidade em entrar logo e entrar nessa versão. Mas, depois, por conclusão, houve uma discussão muito acirrada, mas decidimos entrar já na versão simplificada e com mais prazo. Aí não havia mais a necessidade de se fracionar, ao contrário, as pessoas estão querendo entrar logo no E-Social e na realidade, tirarem proveito, né, das vantagens de quem já está informando o E-Social e não ter que informar RAIS, não ter que informar CAGED, não ter que, enfim. Essa é a visão. Em relação ao nome, cogitou-se trocar o nome, não era? Aqui para nós, qual era? Você lembra, sabe? Eu pode dizer os nomes que estavam previstos, que estavam sugerindo colocar, Maia? Se não puder, não tiver, não souber, não tem problema. Foi só me ver aqui agora, isso é curiosidade. Não houve problema nenhum. Houve o que iria vingar, o que estava quase certo de vingar, seria o Informar BR. Informar BR? Informar BR. Eu confesso que eu não tinha nenhuma simpatia por esse nome. Aliás, eu tenho quase um apego pelo nome E-Social. Eu tenho um carinho por esse nome. Esse nome nasceu quando substituímos o FOPAG, que eu achava também muito antipático. FOPAG, FD Folha, FD Social, não foi? Foi. Olha, o pessoal ainda está pedindo para aumentar meu áudio. Eu estou falando mais perto do microfone. Eu acho que você está mais perto, Eu estou tentando falar, eu espero, mas eu não tenho como eu com fone estou te ouvindo bem. Eu acho que o pessoal, quem puder, coloca o fone de ouvido que dá para ouvir legal. Eu vou tentar falar mais perto ainda desse microfone.
Mas enfim, mas rolaram muitos outros nomes, Gilmar. Então era motivo de entre nós. Uma das sugestões que era que eu achava mais engraçada era colocar ex-social. E Ou seja, dentre os nomes de piada havia esse também. Então, mas o que importa é que prevaleceu o bom senso, há sempre muitos custos numa mudança dessa. Eu não tinha noção do impacto em termos de gastos das empresas de softwares para a mudança de um nome desse. Mesmo que não se mudasse muitas coisas internas, mas só de manuais, de endereçamentos, era algo muito gigantesco e as empresas, foi a demanda das empresas de software que conseguiu demover vamos dizer assim, o ministro dessa demanda. E também a ausência, algumas pessoas que estavam exigindo essa mudança saíram do governo e isso flexibilizou. Eu acho que, e essa expressão eu já usei e gostaria de reafirmar, eu acho que o E-Social jamais foi politizado. Ele jamais foi ideologizado. Não era a nossa intenção. Então, às vezes o nome social poder associar alguma coisa do outro governo, mas a tônica do projeto foi sempre a política e a partidária. Eu acho que ficou muito claro que o projeto tem um intuito muito claro de melhorar o ambiente de negócios no país e o ambiente de trabalho. De atender demandas das empresas, mas também de preservar de maneira mais efetiva o direito dos trabalhadores e também atender às demandas nossas do governo de forma muito mais profícua. Eu acho que isso ficou claro, é o que prevaleceu e eu acho que hoje estamos, vamos dizer assim, eu considero que hoje, em toda essa confusão, estamos quase em voo de cruzeiro. Estamos com uma estrutura muito boa. Você acabou de falar do colega João Paulo. Sem dúvida, um dos melhores quadros do Ministério da Economia e que foi alçado a coordenador geral, criou-se essa coordenação geral dentro da Secretaria Especial de Trabalho e se colocou nada menos do que um João Paulo à frente dessa secretaria e eu acho que isso aí já denota o nível de patrocínio do governo a esse projeto e eu acho que a partir de agora, com a dissolução daqueles focos de resistência, com o maior conhecimento da sociedade do projeto e tem tido um conhecimento muito maior, e sobretudo, das substituições que conseguimos fazer das primeiras obrigações, eu acho que a gente tem tudo para deslanchar e aí sim, como eu costumo dizer, chegarmos na linha de partida, na linha de largada, não é uma linha de chegada, porque o E-Social abre as possibilidades, os horizontes para muito mais mudanças, né? verdade. Eu acho que o E-Social é um avanço do ponto de vista tecnológico que vai possibilitar um mundo de mudanças daqui para frente e que, com todas essas, eu diria, essas variáveis devidamente controladas e com o apoio que está tendo no governo e a visão correta, é um projeto transversal. Hoje nós temos reuniões com todos os ministérios. Todo mundo quer participar, quer tirar algum proveito desse projeto, quer saber o quanto pode usufruir de um projeto. O que é que tem de informação aí que eu posso utilizar? Me passa aí para não precisar pedir de novo, né? Ou seja, inclusive de adicionar alguns serviços, sei lá, para citar um exemplo de uma demanda, não sei como está isso. João Paulo falou até do Pix, que às vezes colocava até na carteira digital também, associasse lá. Isso sem dúvida. No FGTS digital, que é um ganho substancial e devemos sim estar implementando a partir do primeiro semestre do ano que vem. Esse é um projeto muito impactante. Vamos chegar lá. Maia, eu acho que... Oi. Outra coisa, eu tinha observado que antes a gente falava que o social tinha 5 fases, né? Que a terceira fase era envio de folha, a quarta fase era a substituição de GFIP, e aí foi subdividido em 2 etapas, substituição para fins de FGTS, substituição para fins de GPS, e no cronograma novo a gente não viu essa quarta e quinta fase, né? O que era a quinta fase, SST, pulou para a quarta fase,
Em relação à DCTF Web, ela meio que ficou ali na terceira fase, porque não consta no cronograma a questão da DCTF Web. Vai ficar. Eu sei que vai ter que ficar entre a terceira e a quarta, mas não tem lá cronograma de DCTF Web no cronograma novo que vocês divulgaram. Como é que ficou essa questão? Aconteceram muitos outros fatos em paralelo, e todo mundo acompanhou, não estou falando de nada que não saibamos. Houve um afastamento da Receita Federal do projeto nesse período. Compreensível. O que aconteceu foi que, vendo a possibilidade de dar água no projeto, vendo a possibilidade do projeto ser extinto, como chegou a ser escrito na proposta da Lei da Liberdade Econômica, a Receita, ressabiada, disse, não, eu estou lidando com arrecadação, eu não posso correr riscos. E disse, não, eu vou me retrair aqui e vou pensar como eu vou fazer para assegurar a arrecadação e o recolhimento dos tributos. E isso fez com que, até que eles voltassem com o posicionamento do ministro e a definição da continuidade do projeto e da manutenção do E-Social, fez com que eles refletissem e que a gente disse, não, na verdade, a DCTF Web é um sistema da Receita. Então, no que tange ao E-Social, e o E-Social estará completamente implantado depois da quarta fase. Na verdade, a gente ainda chama uma quinta fase mas não seria uma quinta fase, seria uma quarta etapa, que é o dos órgãos públicos. Mas o que é que a gente tem? As fases são essas mesmo. A do S1000 e das outras tabelas, em seguida a movimentação dos trabalhadores, em seguida da folha, e vamos considerar a quarta fase, a entrada dos eventos de segurança e saúde. Mas a substituição da GFIP, que é uma prerrogativa com relação a contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária, que é uma competência, uma atribuição da Receita, eles vão fazer no momento que acharem oportuno, assim como também o que gera a integração com a DCTF Web, né? Do ponto de vista para nós, que aí também é exclusivo da Secretaria da Previdência e Trabalho, é o FGTS, quando nós iremos substituir a GFIP, no primeiro semestre do ano que vem, se tudo correr como a gente está esperando, por um sistema novo e um sistema de administração exclusiva da nossa parte e não da Receita. Então a gente separou, colocou cada qual no seu cada qual. Talvez seja isso que as pessoas tenham estranhado de alguma forma. Mas tudo continua correndo e tramitando da forma que deveria, que era esperada, quando estávamos colocando uma visão única no projeto. A parte de saúde e segurança do trabalho, né, também teve uma boa simplificação, né? Reduziu aí a quantidade de eventos, colocou para começar em junho, né? Então a gente vai ter a questão da folha do grupo 3 em maio, junho eu tenho SST já simplificado. A ideia de simplificar SST foi por conta da revisão das normas ou foi só por conta de poder agrupar as informações em outros eventos, como, por exemplo, o evento 1060. Ele está sendo extinto porque está incorporado já nos riscos ambientais, acho que é o 2240, salvo engano. A ideia foi por conta disso ou por conta da simplificação das NRs que estavam e continuam acontecendo, Maia? Os dois fatos concorreram para a mudança que foi feita. O que aconteceu? Primeiro, havia uma certa preocupação e uma resistência por parte de alguns segmentos econômicos, especificamente a CNI era muito crítica com relação a alguns pontos, e que são pontos realmente polêmicos, onde você tem uma legislação previdenciária distinta da legislação trabalhista, no que diz respeito à parte de segurança e trabalho. E argumentaram de forma muito receptiva, né, muito forte, né, de que estávamos fazendo uma mudança muito grande nas NRs e que não faria sentido implantar SST antes de se estabilizar essas mudanças. Por outro lado, já havia a demanda do ministro Guedes de que se fizesse uma simplificação. E por outro lado, também havia uma demanda do próprio INSS e da Secretaria da Previdência do Trabalho em substituir o quanto antes o PPP. Então, tudo isso convergiu para que decisão? Olha,
É importante entrarmos logo com SST, sim, mas vamos fazer isso. Vamos entrar com aquilo que a legislação já está sedimentada, aquilo que já está amadurecida, que é a parte previdenciária. Não temos no horizonte nenhuma mudança, além das que surgem de ordinário a qualquer momento, mas não temos uma visão de uma reformulação da legislação previdenciária no que diz respeito ao perfil profissiográfico previdenciário, no que diz respeito ao FAP. Não há uma mudança prevista para isso. Então, vamos reduzir o escopo da parte de SST desta primeira entrada, e é só dessa primeira entrada, para aquilo que diz respeito à parte previdenciária, e em seguida, aí sim, a gente entra com o resto, quando as próprias NRs estiverem mais sedimentadas, e mais do que isso, quando se tiver conseguido o que se almeja, que é uma unificação da legislação trabalhista de segurança e saúde com a legislação previdenciária de segurança e saúde. Eu acho que vai haver essa, vamos dizer assim, convergência dos termos e das expressões e das formas de se calcularem os limites. Havendo essa uniformização, eu acho que fica mais fácil da gente ir entrando. Eu tenho usado aquela expressão que eu já ouvi algumas vezes, eu acho muito rica, vamos devagar, porque a gente tem pressa. Então, a gente não precisa estar dando passos em falso, e acho que que a gente vai entrar no tempo certo e não tem esse desespero. Foi isso que influenciou essa simplificação de SST, e aqui eu aproveito, porque eu sei de sua audiência, sei da importância dos seus contatos, não só os seus alunos, seus clientes, a importância de mobilizar esse pessoal, de que esse pessoal se mobilize. Se há alguém ainda que não acordou para isso, que saiba que o próximo semestre, quando a gente já está concluindo a parte, vamos dizer assim, trabalhista, que é com a conclusão da fase 3 para o grupo 3, folha de pagamento para as empresas menores, aí sim começa a vida real, o pessoal de SST entrando no E-Social de maneira muito mais efetiva. Junho, né? Junho começa a SST para grupo 1 já, né? Grupo 1, junho, então. Grupo 1, bem junho. Eu acho que já está bem amadurecido, eu acho que as empresas já estão, já se ligaram, mas tem ainda aqueles que só começam a se mexer quando veem o outro grupo se mexendo. Então, eu já dou essa dica, que tirem proveito da experiência dos outros e já saiam, já se habilitem, já se preparem para esse novo tempo. Perfeito, perfeito. Maia, em relação a órgãos públicos, a gente tinha aquela divisão em grupos 4, 5 e 6, né? Federal, estadual, municipal, e unificou de novo para grupo 4. Eu, particularmente, achei bem interessante, mas a pergunta é, será que as prefeituras, os municípios, de uma forma geral, vão estar preparados em julho de 2021? Eu posso falar, Gilmar, do que eu tenho acompanhado, é que tem havido uma mobilização muito grande nesse setor público. Houve um evento muito interessante, quem puder assistir ainda assista, está para os órgãos públicos, ABTV, enfim, esqueci o nome, mas enfim, quem procurar no Google vai achar. Teve um evento voltado especificamente para órgãos públicos e que foi muito produtivo. E você vê ali, nos próprios fóruns que estão participando e colaborando, que hoje há uma demanda desses setores que já conhecem há algum tempo, já estão vendo e já estão acompanhando, de que entrem com o E-Social para os órgãos públicos. Eu acho que, eu entendo a sua pergunta, é uma preocupação muito procedente. Ouvi dizer que tem prefeitura que ainda não implantou a GFIP. Daí você tire, depois de 15, 20 anos. Então, mas eu não acho que vale a pena ficar esperando e adiando. Acho que as que quiserem vão entrar, vão começar. Como a gente acredita muito nas vantagens desse projeto, elas vão começar a usufruir das vantagens e vão chamar as outras vão ver e vão se interessar. Eu acho que muita gente perguntava
no começo do projeto, aqueles que tinham resistência, e eu não foi um nem dois eventos que eu cheguei, que as pessoas diziam, vocês deviam implantar isso primeiro nos órgãos públicos, Tem que dar o nas empresas exemplo. públicas. Tem que dar Aí o eu digo, exemplo. dá o exemplo. Aí eu sempre disse, quem fala isso é porque acha que o E-Social é coisa ruim. Então vamos botar primeiro as coisas ruins para lá. Quem conheceu o projeto vai dizer, botem logo para mim, porque eu preciso logo disso. Eu acho que hoje já temos essa visão, os órgãos públicos já veem a vantagem de ter um controle mais efetivo, sobretudo o pessoal do regime jurídico próprios, que é uma coisa quase que para usar uma expressão dura, quase de terra de ninguém. Você hoje vê muitas prefeituras correndo riscos, enfim. Mas eu acho que vai funcionar, acho que foi feliz a escolha, a nossa escolha de não fazer separando e deixando para outro momento, e sim aproveitar essa onda positiva do projeto e que tem sido motivo, está na pauta, está na agenda das pessoas. Estamos começando no ano que vem uma nova gestão nos municípios. Eu acredito que vamos ter uma adesão satisfatória ao E-Social. Se você lembrar o nome do evento, Maia, fale aí que a Ednet está perguntando. Eu acho também que eu vi alguma coisa esses dias para órgãos públicos. Um evento maravilhoso. Ednet, eu estava conversando ontem, por sinal, com um parceiro aqui, e provavelmente não. Mês que vem eu vou estar fazendo alguma palestra, alguma coisa para órgãos públicos. Se eu achar o evento também aqui, que eu vi em algum lugar. Eu mando para você, Gilmar. Mas pronto, mande que eu coloco, que eu divulgo. Se você lembrar até o final da live, ela deve estar assistindo aí. A Bipem, achei. TV Olha aí. A Bipem, exatamente. Isso, TV Bipem. Foi um workshop Entendendo E-Social para órgãos públicos. Foi um dia todo. Foi um dia todo. De pato é M. A Bipem. Tá no YouTube o workshop, inclusive. Foi isso mesmo. Muito bom, muito bom. Só os colegas que entendem muito do projeto, que fizeram uma explicação didática e passaram muita segurança e tranquilidade quanto à nossa escolha de fazer a implantação do E-Social nos órgãos públicos a partir do ano que vem. Não, eu achei muito boa a escolha também. Primeiro, por padronizar, para não ter mais grupos, 4, 5, 6, isso atrapalha pra caramba. E como diz, né? Se não começar, não começa. Ou seja, se não jogar, nunca vai começar, sempre vai ficar adiando. Eu lembro que em 2018, eu ministrei um curso para órgão público, até em Recife. Você é pernambucano, né, Maia? Sou recifense, pernambucano. Recifense, exatamente. isso. Foi aí em Jabotão de Guararapes. Eu ministrei um curso para a Prefeitura de Jabotão, uma estrutura imensa, um centro administrativo enorme. Outros aqui também, só que aí prorroga, aí, assim, da forma que está hoje, a gente tem uma segurança muito maior que vai ser essa data mesmo, que vai ser julho de 2021 para todos. Então, a gente prevê aí que, a partir de agora, principalmente, comece aquela correria, aquela demanda dos órgãos públicos, principalmente para os governantes que assumiram agora, né, para se adaptar. E isso é muito bom porque mobiliza e vai conhecer melhor o projeto, não é? Isso mesmo. Em relação aos eventos, Maia, os eventos, teve uma redução aí, eu estava fazendo uma continha rápida, reduziu aí cerca de 20% dos eventos, né, estão sendo eliminados aí com esse novo layout, né, 10h30, 10h35, 10h40, 10h50, 10h60. Você tem a relação aí fácil ou não? Né? Não, são esses que você falou, mas, tem o 1080. dentro então dos outros houve uma mudança de campos. Eu diria, Gilmar, que na nossa contabilidade dá um número maior, cerca de 40%, mesmo porque a gente tinha que atender a uma demanda quase que objetiva nesse sentido. Então vamos fechar em 40%. Mas o que não importa, eu digo que é o que menos importa do ponto de vista estratégico, porque eu acho que a grande simplificação que fizemos foi na mudança, na simplificação de alguns processos para quem opera. Então, quando a gente fala da redução de campos, é algo, às vezes, até pouco perceptível para o usuário final, uma vez que quem leva em consideração isso são os próprios sistemas, os softwares de folha, e eles é que vão fazer a triagem.
Mas o que há de mudança, por exemplo, eu posso citar algumas que eu acho muito ricas. Só a extinção no E-Social do PIS é algo que já dá para a pessoa abrir um champanhe Sim, e comemorar bastante. Porque isso diminui um processo muito significativo. sim. Eu vou citar outro também meramente ilustrativo. Nós retiramos a necessidade das pessoas fazerem toda aquela conciliação das horas, de banco de horas, de Sim, da todo o informação do banco fechamento de de folha. horas. Aquilo desonerou as empresas de uma forma, e era uma queixa muito grande. Não Sim, que eles não tenham que fazer, não que as empresas não tenham que fazer isso mas não para precisa fazer os enviar. controles, mas não precisar enviar e não ter que estar com aquilo sujeito a uma desconformidade. Eu acho que isso também influenciou bastante. E eu vou citar aqui algo que eu digo que por si só, se fosse só isso, já seria muito, que é a substituição da carteira de trabalho. Hoje Sim. você não tem que fazer referência ao número da carteira, você não tem que um Ter o trabalhador documento, a e um logística de trabalhador levar, trazer. ter que ir numa superintendência, tirar uma carteira, tirar um documento. Não, ela já está tirada, todo mundo já tem a sua. Você não ter que juntar aquelas carteiras, fazer aquele. Quem trabalhou num departamento pessoal e teve que fazer a anotação de carteira, quem já foi estagiário, escraviário, que tinha que ralar ali para preencher todas aquelas carteiras. Não fale não, que eu lembro do meu primeiro dia no estágio, viu? Quando eu fui estagiário lá em 1900 e bolinha, que o meu primeiro dia me entregou 50 carteiras para eu preencher a admissão. E aí eu Isso, morrendo de era isso. medo, quando a gente morre de medo, a gente sempre erra, né? E aí eu não sabia o que fazer. É. Passava o corretivo, arrancava a página. Aí no outro dia que eu levei o dia todo, ele falou assim: não, rapaz, você pode gerar etiqueta pelo sistema. Aí eu falei: por que você não me falou isso antes? Aí ele falou que primeiro você tem que fazer manual para você entender, para depois mostrar no sistema. Eu falei: ah, filha da mãe, para não falar outra coisa, né? Isso mesmo, era essa a verdade. Então, eu acho que isso é muito substancial. Essas mudanças, sim, são significativas, denotam uma simplificação real, a essas mudanças que eu faço referência quando eu digo que o E-Social simplificado, de fato, foi simplificado e que mudou vamos dizer assim, a forma das pessoas trabalharem, reduziu sim. Agora, quando a gente ajusta a lente para observar o que é simplificação, a gente tem que ver que não é a simplificação do E-Social, são as simplificações que ele implica. Ou seja, é não ter que fazer mais uma raiz, cara. Eu queria contar os campos da raiz que a gente eliminou, porque aí eu ia dizer que a gente eliminou Tem quantos? 90% dos campos. Vamos somar os campos da RAIS, vamos somar os campos do CAGED, vamos somar, todos esses foram eliminados do E-Social, a partir do E-Social. Da Então, raiz, só da raiz são mais de 50 campos por trabalhador. Não é? Que então a gente 12 são tem só as que, remunerações, né? Mensais. São a mais de gente 50 campos. tem que fazer essa computação se a gente quiser ver a simplificação efetiva. Eu acho que é essa a leitura que a gente tem que dar para falar com relação à simplificação. O Cristiano dizendo aí, até hoje tem cliente que pede para atualizar a carteira e o livro de registro. Vamos chegar lá, na questão da substituição do livro, da carteira também. Em relação à quantidade a simplificação em si, realmente foi mais de 30% de redução. De uma forma geral, analisando a questão de campos, batimentos, cruzamentos que vocês diminuíram para diminuir a quantidade de mensagem de erro que pode surgir, não é? Quando eu falei 20%, foi na quantidade de eventos, né? Porque nessa série tinha cerca de 50 eventos, aproximadamente 50. Claro que alguns são específicos para alguns públicos, tal, e foram reduzidos 10 eventos, cerca de 10, mais de 10, 12, se não me engano, que já é uma quantidade muito grande, né? Você reduzir mais de 20% na quantidade de eventos, mesmo que alguma dessas informações sejam migradas para outros eventos. Por exemplo, 1030, tabela de cargos, migrou a informação para o 2200, a venda de admissão. Nada mais justo, né? Horários, a mesma coisa lá dentro, né? O evento aviso prévio, que já era facultativo, não vai precisar mais enviar, as empresas adoraram não precisar mais enviar o aviso prévio, mas é o que eu sempre falo, o que você falou, o aviso prévio continua sendo obrigatório, não precisa mais enviar para o social, né?
Perfeito. Tem uma perguntinha aqui. A empresa pode ficar mudando de função do trabalhador? Depende da necessidade e se de fato ocorrer isso. Agora, precisa saber se está ocorrendo essa alteração na carteira de trabalho ou se apenas a empresa está dizendo que está mudando. Porque a carteira de trabalho, mas está tendo várias atualizações ainda em relação à regularização de pendências. Não, a carteira do trabalho, claro, o processo é de construção e ele vai ter uma manutenção evolutiva, sobretudo nessa primeira fase em que a gente está descobrindo muitas coisas. Mas está funcionando muito bem. O nosso entendimento é que a carteira de trabalho está funcionando muito bem e ela reflete as anotações de maneira quase instantânea que as empresas estão fazendo. Agora, então a gente tem 40 milhões de fiscais olhando aquilo. É diferente de você receber a carteira e tá com aquele medo. Não, ele anotou minha carteira, agora deixa eu guardar direitinho, porque se a chuva levar, se o ladrão levar... Eu acho que... Ou seja, meu direito está aqui. Agora, mas não. Ele agora só está olhando num celular que o governo recebeu a informação, o fisco recebeu e guardou a informação. Eu acho que isso é a grande mudança e a carteira... Para o DP, eu falo assim, carteira digital é a caixa preta, a caixa de Pandora. O trabalhador descobriu coisa que ele nem sabia que existia, coisa que ele não sabia que estava errada, ele descobriu com a carteira digital e está indo atrás das empresas para consertar as informações que porventura não estejam corretas, né? E que ele só ia descobrir na hora da aposentadoria. Exatamente, é o que eu sempre falo, olha, quem não tem não, que todo mundo já tem, né? Mas só falta ativar a carteira lá, ativa logo para começar a analisar lá a questão de contribuição dos vínculos, baixa o aplicativo Meu INSS também, porque para depois para não deixar para a última hora, né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui de Bispo, em relação ao grupo 3, ano que vem continuamos com a RAIS normal, né? RAIS normal para o grupo 3, porque o grupo 3 não envia folha ainda, né? Só ano que vem que vai enviar folha e pode ocorrer de 2022 a RAIS ficar só por alguns meses ou pode ser que continue mais um ano para depois tirar de vez, né, Maia? Perfeito, exatamente. A princípio, a gente só pode substituir quando tiver um ano todo, mas já se estuda uma possibilidade de se aproveitar. Parcialmente, se aproveitar a partir do início da prestação pelo E-Social, as informações já do E-Social. Isso, que aí ficaria, por exemplo, a RAIS de janeiro a abril e o Java Social de maio em diante. Deixa eu ver, né? Um dia de cada vez. Deixa eu ver. Uma sugestão de Rafaela aí. Só precisa ocorrer uma reformulação no CBO. Eu diria que... Não, com relação, não sei se ela está falando especificamente da carteira. Da carteira, sim. Essa mudança deve estar saindo agora. Ou seja, na carteira não tem que estar o CBO, tem que estar o cargo que a empresa criou e chamou. Esse eu diria que é um bug da nossa carteira hoje. Isso cria uma frustração muito grande, cria uma insegurança no trabalhador. E já estamos alterando, Rafaela. Eu já lhe adianto que em breve a gente vai estar espelhando na carteira o cargo que foi colocado. Terá também acesso ao CBO, mas aparecer no local, porque o CBO é muito genérico muitas vezes, né? E a empresa usa um cargo mais específico. E até para comprovar a experiência num outro emprego, pelo CBO não dá para definir o que de fato ele exercia, né? Isso. Se há essa reformulação que ela faz referência, essa já está sendo feita, é isso mesmo. Cristiane colocou aqui, eu tenho na carteira digital um registro em uma empresa que não trabalhei. Como posso resolver? Cristiane, provavelmente alguma empresa usou seu PIS aí sem querer, algo do tipo, lá atrás e enviou. Aconteceu comigo também, por sinal, mas foi uma empresa que eu ministrei um curso e lá eu usei meu PIS lá para teste. Eu acho que algum estagiário se atrapalhou e colocou no cadastro de alguém e mandaram minha admissão. Aí eu entrei em contato, eles excluíram o CAGED na época, aí continuou na carteira. Ou então manda o salário, né? Ou então manda o salário, dos dois. Não dos dois, né? Cal coloca, Maia, outra dúvida é sobre o evento S1000. O correto não era manter o mesmo grupo na obrigatoriedade, porque enviei tudo como grupo 3. Não entendi a pergunta, Cal, mas S1000... Grupo 1, 2 e 3 já mandou, não é?
você coloca aqui do grupo 3, nada do social para o grupo 2. Eu acho que ela está dizendo em relação ao enquadramento, grupo 3 e grupo 2. É isso, Cal? Se for, explica Talvez para a seja gente isso. melhor aí. Talvez houve muitas empresas que não foram enquadradas no seu grupo correto, que solicitaram reenquadramento muitas delas tiveram que reenviar a SCF Isso. para poder ser feito o reenquadramento. Se a isso que ela se refere, isso está sendo trabalhado. Isso despende até um esforço grande de um setor que tenta fazer esse enquadramento, mesmo porque precisa de uma intervenção nossa e da Receita. Não só nossa, não é só do E-Social. A Receita tem que se manifestar, fazer o acerto da informação. Em relação à extinção do PIS, Maia, para o E-Social, a partir de maio, né, que é quando vai entrar esse novo layout, o PIS extinto, assim como um RG, carteira de trabalho, carteira de habilitação, tudo vai ser amarrado apenas, exclusivamente ao CPF. A minha preocupação, mas eu acho que você vai ter uma resposta de bate-pronto aí, é em relação à Caixa Econômica. Porque hoje, em relação à Previdência, em relação à Receita, eu nem me preocupo em relação a usar só o CPF. Mas em relação à Caixa, por conta das contas lá do FGTS que são vinculadas ao PIS, será que pode trazer algum problema para o trabalhador de repente, quando ele olhar o PIS, não ter nada porque não foi amarrado ao CPF que é dele? Você acha que tem essa possibilidade? Não, eu não acho. Eu vou lhe dizer como é que as coisas estão acontecendo. Hoje, na Caixa, eles têm um sistema que gera guia, que faz tudo, e eles não têm interesse em fazer nenhuma manutenção, sobretudo uma mudança dessa envergadura, porque já se sabe que nós é que vamos emitir a guia no nosso sistema a partir do semestre que vem. Então, eles não têm interesse em mexer nisso. Mas o fato e esse fato é muito elucidativo para essa questão, é que hoje nós não fazemos batimento do PIS. Em que pese todo aquele nosso pedido da qualificação cadastral, o que você colocar ali, que bata o dígito verificador, a gente está aceitando. E Tô sabendo agora, viu? Tô sabendo não agora disso conta aí, viu? ninguém, não conta ninguém. Ou É seja, segredo, viu, gente? Só você, só os segredo. 82 Ou seja, pessoas que não, estão sabendo e a disso. Caixa já precisa, ela já tem em todas as contas o CPF do seu titular. Então, ela já precisa disso para fazer a integração na conta correta. Mas você tem o PIS, você coloca o PIS, está na legislação, enquanto está isso, está nessa versão 2.5, você coloca o PIS daquele trabalhador, é a maneira mais correta de você não ter nenhum problema. Mas para o trabalhador, eu acredito que está sendo já feito com relação essa checagem, com relação ao CPF. Acho que, como a Caixa, como a gente vai fazer a versão nova do E-Social, já vem sem o PIS, a Caixa já precisa fazer isso. E quando não tem o PIS, a Caixa simplesmente gera outro PIS para aquele trabalhador, faz o elo e resolve o problema. O importante é que o que for recolhido para Gilmar Mendes vá cair na conta desse Gilmar Mendes que eu estou vendo aqui. Desse aí, não é do. Não vai bater na do outro. Não vai cair na conta do ministro, tá? É exatamente isso. Muita gente também fica com receio em relação à questão do PIS por conta do abono, né? Porque associa muito a questão do PIS, fica com medo da Caixa trocar o PIS e aí não amarrar o abono. Agora, você falou em Caixa, eu vou trocar um pouquinho para Receita, eu vou trocar um pouquinho para DIF. Né? Tem algum posicionamento, sinalização da Receita em relação a adaptar o 1210 ou criar mais um outro evento ou incluir na REINF logo para substituir a DIF? Eu estou até aqui olhando no WhatsApp até para ver. É porque antes... Porque está tendo uma reunião agora, tratando de assuntos correlatos. O que é que aconteceu? Saiu ontem o novo layout da FD REINF, né? Isso. Como todos sabem, tem o E-Social e tem a FD REINF, que contempla alguns eventos que esses são só da Receita. A ideia que a Receita estava era acrescentar algumas informações na FD REINF, nos eventos da FD REINF, que fossem suficientes para que houvesse a substituição da DIRF.
O que se Isso. viu é que não foi acrescentado nessa versão tudo aquilo que seria necessário. A Receita, os colegas da Receita argumentam, e procede esse argumento, é que estamos prestes a termos uma reforma tributária e que isso deve impactar muito, sobretudo nas folhas de pagamento. Há uma visão de que vai haver uma desoneração da folha, uma mudança de cálculo da folha. Então, eles não acharam por bem não investir muito nessas modificações. Então, eu acho que está meio sobrestada essa substituição da DIRF. Mas, como essas reuniões estão acontecendo, podemos ter, como é que diz o outro? Diz que o mundo é uma caixinha de surpresas. Porque Vamos ver ano o que é. passado foi aquela coisa, né? Tava com layout 1.4, daqui a pouco a Receita criou o layout o 2.0, daqui a pouco entrou 3.0, daqui a pouco muda, tira 3.0, tira 3.0, fica 1.4, e aí ficou meio que stand-by quando incluir aqueles eventos de retenções. Mas aí aguardar mesmo a Receita se posicionar para ver a questão da substituição, porque o que a gente mais quer agora é substituição de obrigações. Vocês Claro, a DIF. deram gostinho a gente de substituir CAGED, TPS, livro de registro, RAIS, agora a gente só quer... agora as perguntas aí, vai substituir não sei que lá quando, vai substituir não sei que lá quando. Já aproveitando, entrando nessa questão de substituições, Maia, você já cantou aí em relação à substituição do FGTS digital. Só para ficar claro para as pessoas, vai haver a geração da guia não através da Caixa, mas através do governo digital, o FGTS digital, né? Inclusive com aqueles recursos de poder recalcular vários meses, de gerar numa guia só, né? Todos os recursos que estavam previstos anteriormente, mas que vai ser gerado a guia administrado pelo governo digital e não pela Caixa, embora o recolhimento, a administração do recurso continue com a Caixa. E aí, com isso, a GFIP vai ser extinta no primeiro semestre para o grupo 1 e grupo 2. Confere? Confere, é exatamente essa a nossa intenção. Substituirmos o sistema da Caixa que gera guia pelo um sistema nosso que estamos desenvolvendo, está em fase de teste já, né? Para que no primeiro semestre do ano que vem substituirmos e ser um sistema que lê diretamente do E-Social e que todas as declarações que estarão gerando guia sejam as próprias informações do E-Social. É essa integração que a gente espera e aí sim, eu diria, o circuito fica completo e aí a gente vai poder fazer a substituição da GFIP por algo mais versátil e além de mais versátil, com maior segurança. Ou seja, o lastro da informação, que é o E-Social, estará gerando a informação do recolhimento. Eu acho que aí a gente vai estar dando um passo muito importante na simplificação e na melhoria da qualidade da informação, na segurança jurídica, enfim. Em todos esses aspectos. Falo que vai ser uma espécie de DCTF mais simplificada, DCTF Web mais simplificada, já que ele já vai puxar as informações da folha que foram enviadas e apenas para gerar guia. Né? Exatamente isso. E quando for recalcular, não vou precisar mandar a informação de novo, como acontece hoje com a GFIP, né? A informação já vai estar lá, eu só vou pegar um novo boleto, né? Uma nova guia sistema único. Digital. Sistema a informação único. Está num sistema único. Essa é a grande sacada. Confirma também, Maia, que há a previsão de, no primeiro semestre, o empregador web ser extinto, a gente não precisar mais gerar guia de seguro-desemprego por conta da CTPS digital? Há uma intenção nossa, quer dizer, a nossa intenção era ter feito essa substituição nesse semestre que passou, mas há algumas demandas, inclusive de uma pequena alteração legislativa, em que, para fazer essa compatibilização de maneira mais tranquila, mas é essa a nossa meta, para o primeiro semestre do ano que vem, também acabar com a necessidade de o empregador ter que prestar informação ao empregador web, uma informação que ele já prestou no E-Social, na verdade, né? Então, não haveria essa necessidade. Ansiamos também para a eliminação da tal da chave do FGTS, para não precisar mais gerar essa chave, porque no evento de desligamento já vai o motivo, né?
Não, essa tá. Assim que a gente implantar o novo FGTS, o FGTS digital que a gente está chamando, essa chave já não fará mais sentido, já será substituída. É Que isso aí. beleza! Tem mais alguma coisa que vocês pretendem substituir já no ano que vem? Além de FGTS digital, além de empregador web, além de... Do que mais, meu Deus? De Cefip? Tem mais alguma coisa, mas já aí no... que está aí na mira de vocês para ser eliminado, ser substituído? Não, não tem nada específico, além dessas grandes substituições, né? FGTS, empregador web, para o semestre que vem. Mas o que nós vemos é que abrem-se as portas e os horizontes para muito mais coisas. Então, acho que a partir do momento que a gente elimine essas obrigações e que o sistema esteja funcionando adequadamente, aí teremos mil possibilidades. Você tem, nós, eu estou me lembrando aqui de uma demanda do MEC. O MEC gostaria e precisa fazer uma cobrança do FIES para aquelas pessoas que fizeram empréstimo. Aí o que é que se pensa? Cara, vamos fazer. É uma obrigação do empregador, uma vez que aquela pessoa já esteja empregada, que ele possa fazer o desconto, declara no E-Social, e o E-Social já gera guia para ele recolher aquilo que foi. Ou seja, isso é uma possibilidade, e com relação a isso, para empréstimos consignados. Ou seja, abrem-se tantos horizontes que você fica pensando que o céu é o limite. Eu acho que a gente Quando vai você ver. pensa que está acabando o projeto, vê que tem muito mais coisa para acontecer ainda, que pode ser implantado, né? É um mundo de coisas. Eu acho que vai se possibilitar fazer muitas coisas com segurança, com comodidade e de forma muito mais simplificada do que surgir um novo sistema para fazer o recolhimento disso. E eu espero que a Quando reforma tributária venha nesse sentido também, de simplificação. Eu costumo dizer, Gilmar, e não sei qual é o seu pensamento, mas eu acho que uma das maiores revoluções no setor alimentício, né, de restaurantes, de serviço, foi o tal do self-service, sim, mas mais do que isso, o comida no peso. Então você chega lá, fazer seu prato e da sua forma, do seu jeito. deu 800 gramas, custa R$ 30. Ah, mas eu comi mais carne do que o meu colega Gilmar, mas eu botei isso. Cara, na hora que você começa a dividir, não, mas como você botou mais carne, eu vou lhe cobrar mais tanto, mas era picanha ou era fraldinha? E assim, e eu acho que o sistema tributário foi fazendo isso. E Foi. isso é mais caro para todo mundo. Poxa, como a gente se conforma? Não, cara. Estamos num restaurante, o nível é esse, o padrão é esse, então é R$ 50 o quilo. Ah, mas cada um. Não importa. Eu acho que Coloca do seu jeito. É. se a reforma tributária vier nesse sentido, a gente tem uma simplificação tão grande que é bom para todo mundo, vai ser boa para todo mundo, e que vai possibilitar com que os sistemas sejam muito mais concisos, muito mais eficientes e muito mais simples, muito mais simples. Quando você fala em substituição a questão da entrada do FGTS digital engloba também a GRRF, né? A multa vai junto também para vocês, né? Vai junto, você vai emitir lá uma guia que pode estar incluída, inclusive, rescisória, pode estar incluído, inclusive, a mensal. Com certeza. Ó, Vai ser algo muito perfeito. interessante. Uhum. Falou, Caixa, já que você não resolve, passa para cá que a gente vai resolver esse negócio aí, não é? Olha que declaração eu estou vendo aqui, maior. Eu amo é social, I love é social. Que coisa boa. Eu fico tão Acaba feliz. com a Caixa Econômica, pelo amor de Deus. Essa, essa não, mas essas outras mensagens, o que eu diria é que por mais que tenha eco e tiveram as críticas, é impressionante como temos pessoas que sacaram logo e viram a importância, viram a mudança de cultura, a mudança de paradigma que o E-Social traz e investiram nisso e tiraram proveito. Ou seja, se apropriaram do projeto, se posicionaram bem nesse novo mundo que está se mostrando. Se já havia uma revolução com relação ao departamento pessoal, a partir do E-Social, a partir da pandemia é outro fator que acarreta uma mudança muito grande. Eu acho que tudo isso. E a gente vê essas pessoas que conhecem, que passam a conhecer, passam a quase
se envolver com o projeto, né? E passam a ser apoiadores. Eu digo mais do que isso, passam a ser protagonistas desse processo, porque é necessário que as pessoas se posicionem para que a gente tenha esse respaldo. Eu acho que foi esse respaldo que fez com que esse governo, mesmo desconhecendo o projeto de início, viesse a se atualizar Patrocinar, né? E patrocinar. A Aline colocou aqui, chega de morfar na agência da Caixa. Só em um pista extinto para o social, eu já vislumbro 80% dos problemas serem resolvidos, né? Só em amarrar tudo apenas ao CPF. Desde o início eu vi lado bom. Ó, a Michele colocou aqui, ó, sou fã do Maia. Excelente e brilhante profissional. Obrigado, Sistema Michele. da Caixa é moroso demais. Maia, meu querido, meu amigo, chegamos ao fim. Eu vou deixar você à vontade para fazer suas considerações finais. Se a gente deixou de falar sobre alguma coisa que você julga importante, se quiser falar sobre qualquer coisa, fique à vontade. Já deixa o convite para a gente marcar uma live aí para falar um pouquinho de social para órgãos públicos ou algo mais específico para determinada categoria, mas fique à vontade para suas considerações finais. As minhas considerações são, primeiro, para lhe agradecer e parabenizar por essa sua iniciativa. Você tem feito lives maravilhosas, levando informação de qualidade, sem atravessador, direto da fonte para quem precisa. Agradecer esse seu público, né, que você só vê muitas palavras de carinho e de adesão e de conhecimento do projeto mesmo. Então, isso nos fortalece, nos reanima. Isso é muito positivo. Então, só agradecimento. Conte sempre comigo o que precisar. Você já conta também com o João Paulo, conta com os outros colegas do projeto. E vamos estreitando essa relação, porque eu acho que é o ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando com isso. Então, sim. Muito obrigado, Gilmar. Eu que agradeço. Valeu, Maia. Muito obrigado. E parabéns pela disponibilidade. A gente, há 2, 3 anos, quem imaginava que a gente tivesse acesso, né, a pessoas para falar diretamente com a gente, sem os intermediários, sem uma coisa ou outra, falar a linguagem do DP, que o povo está querendo saber, que chega às vezes informação meio solta. Então, parabenizar até por essa mudança de cultura que tem havido aí em relação a acesso a pessoas importantes, como você aí, o avô já do E-Social, né? Um dos criadores lá, que começou a escrever o manual lá com o pessoal. Muito, muito obrigado, muito grato mesmo. Gente, a live está salva aí. Recomendo ao pessoal, encaminha o pessoal, vai ficar salva no IGTV. Maia, minha gratidão. Até breve. Valeu. Beijo a todas e todos. Show de bola, show de bola, show de bola. Gente, vai ter um curso de social, viu, com o novo layout. Acabei de colocar lá no site da Premiere. Amanhã eu vou estar divulgando oficialmente nos grupos. E espero que todo mundo se inscreva aí no Simuladão do DP. Semana que vem tem Simuladão do DP, terça, quarta e quinta, 3 noites aí de muitos exercícios, né? Pra gente praticar, brincar lá no chat. Aguardo todo mundo lá, tem mais de 1.500 inscritos. Eu não aceito menos de 4.000. Então se inscrevam lá no Simuladão do DP, evento gratuito, com certificado, 3 noites, vai estar muito massa. Estou pegando as questões das enquetes que eu tinha feito, as que têm maior quantidade de erros. Estou dificultando um pouco mais. Vou colocar a questão de cálculos, vou colocar a questão de E-Social, vou colocar a questão teórica de DP, algumas pegadinhas, tá? E aguardo vocês lá. Valeu? Show de bola. Deixa eu correr, que daqui a pouco eu tenho um curso. Um abraço.